Voltamos para o segundo bloco do seu Medicina e Saúde, hoje falando de osteoporose e os riscos que essa doença causa. Com o Dr. Ronaldo Paris Buenain, ortopedista, chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário da Universidade de São Francisco. Ronaldo, voltamos então, lembrando que de tudo que a gente já falou da osteoporose, todos os problemas que causam, etc. tal. Bom, aí você está lá no plantão, certo? Chegou aquela senhora, 70 anos, estava andando em casa, ela caiu, está com o pezinho torto assim. Conta pra gente, o que aconteceu com essa senhora? Isso infelizmente está sendo cada vez mais comum nos nossos pronto-socorros aí, né? Normalmente o que acontece são as fraturas por osteoporose, que na verdade, como volto a dizer, é um problema público. Essa senhora provavelmente deve ter sofrido uma queda. Muitas vezes ela pode até fraturar antes de cair, dependendo do grau da osteoporose que essa senhora vem apresentar. E aí vem todos os problemas. Uma senhora de idade, que já tem algumas condições clínicas não muito boas, que tem uma fratura do fêmur e ela não pode ficar acamada. Ela tem que ser operada. Essa cena está, como vou dizer, muito comum no pronto-socorro hoje em dia. E a nossa grande preocupação e nossa grande doutrina é com relação à prevenção das quedas. Isso que faz com que a gente sempre venha a orientar tanto os pacientes quanto os familiares. Com relação a pessoa idosa, normalmente ela acorda muito à noite para ir no banheiro, sim. E com medo de incomodar o acompanhante ou os filhos, não acende a luz. Isso é um problema. Então, assim, o que a gente orienta é que a pessoa que necessita ir à noite no banheiro já acenda a luz, certo? Isso enxergue aonde está indo, para não ter que esbarrar em algum móvel. Cuidado com o uso dos chinelos. Às vezes as pessoas têm o chinelo por muito tempo e esse chinelo ele fica solto do pé e faz com que essa pessoa tropece, perca o equilíbrio e caia. Isso vem acontecendo, as fraturas também acontecem por essas quedas. Outro problema são alguns tapetes. A pessoa enrosca o pé no tapete, pela dificuldade de andar, a pessoa enrosca o pé no tapete. Então são essas medidas que a gente pede para os familiares e para os próprios pacientes que eliminem esse tipo de problema. São situações simples de serem resolvidas e fazem com que haja uma prevenção muito grande em relação a essas quedas e as fraturas por osteoporose, que na verdade é o grande temor das pessoas de idade, ter uma fratura do fêmur. Uma coisa muito importante, porque, lógico, não incomodar é uma coisa natural do ser humano, certo? Outra coisa, ter a casa bonita porque vai receber. Mas, gente, a saúde, ela é o ponto final, né? Você tem que tomar cuidado com aquilo, porque se deu um problema ali, vai receber o pessoal no hospital, não é legal. Não é legal, não é legal. É muito mais, voltando a falar, essas doenças que preocupam a saúde pública, fazem com que a prevenção seja sempre o mais recomendado, né? As pessoas ficam muito preocupadas com relação à aparência, com relação ao uso de bengalas. Às vezes elas têm uma dificuldade de andar por tontura, alguma coisa, e elas têm aquela vergonha, olha, o que ele vai falar de mim se eu tiver com a bengala? Mas na verdade, às vezes a bengala, uma muleta ou mesmo o andador ajudam a prevenir essas quedas. Isso faz com que exista a menor necessidade de tratamento cirúrgico numa pessoa que já tem a condição clínica não muito favorável. Uma outra coisa importante também, às vezes na hora do banho, que o banheiro fica escorregadio, colocar aquelas maçanetas para segurar, para ter um apoio, para poder se escorar e evitar assim as quedas. Na verdade, o nosso grande temor com relação à osteoporose em pessoas de idade são as fraturas. Uma vez que as fraturas acontecem, elas são, na grande maioria, de tratamento cirúrgico. E uma cirurgia de fêmur também não é uma cirurgia tão simples. Isso é uma coisa muito importante que a gente está levando, então, puxando para aquela pessoa que está assistindo a gente, está falando assim, mas eu não tenho esse problema. Você pode ter. Pode ter. Pode ter. E se você, infelizmente, tem como você contornar e levar uma vida muito boa. Por quê? Aí você falou uma coisa, o ponto que a gente, infelizmente, acaba chegando no paciente grave, etc. Tal.
paciente, então, hoje em dia vive mais, a gente tem mais expectativa de vida, certo? Mas o importante é você ter essa vida com qualidade. Exatamente. Bom, o paciente com osteoporose, que já fez o tratamento, ou então nunca fez, não deu certo, infelizmente evoluiu para uma fratura e etc. tal, conta pra gente. A gente fala, é difícil do paciente morrer por causa de uma fratura, certo? Sim. Só que como que isso limita a vida? Quais são os segmentos que essa paciente vai ter que ter, às vezes, pro resto da vida, por causa de uma fratura no colo do fêmur que a gente estava falando, e que, exatamente, a partir da vida dele vai passar a ser uma fratura, uma vida pré e pós evento aí que foi a fratura. Como que acontece? Como que se limita a vida do paciente depois? Exatamente. E o que eu acho uma judiação no fim de tudo é que são medidas simples que podem prevenir a queda, né? A gente está falando de mexer no tapete, do chinelo, sim, de acender uma luz, colocar às vezes a maçaneta ali para segurar, é verdade, coisas simples. São coisas simples que acabam não acontecendo, e a partir do momento que existe a fratura, nos primeiros meses, a cirurgia, ela é uma cirurgia que deve ser feita, não tem como adiar a cirurgia, e o mais precoce possível. Normalmente, na grande maioria dos casos, os pacientes evoluem bem se a cirurgia é feita precocemente, né? Nos primeiros dias, assim que o paciente estiver equilibrado, já estiver bem... Estabilizou, fez uma avaliação também para ver se o resto dos... Tá tudo bem, se vai conseguir aguentar uma cirurgia, mas dificilmente vai escapar da cirurgia. Ela tem uma certa restrição. Nos primeiros meses vai ter que ter um acompanhamento de fisioterapia, vai ter que ter um acompanhamento de uma pessoa, vai depender de uma outra pessoa para atividades comuns, como tomar banho, se locomover até o banheiro, se alimentar, fazer sua própria comida. Então, coisas que às vezes essas pessoas já faziam antes da cirurgia, acabam não fazendo nos primeiros meses. E na grande maioria das vezes elas evoluem bem, após 3 ou 4 meses já estão com a sua vida independente. Mas aí outro ponto importante, se essa pessoa nunca foi tratada de osteoporose antes e apresentou a fratura, a chance dela ter uma fratura do outro lado é em torno de 70%. Nossa. Uma porcentagem alta. Muito então, alto. assim, o tratamento está sendo entrado tardiamente, né? Por isso que eu volto a repetir. As pessoas que têm, as mulheres com menopausa precoce, acima de 45 anos, elas devem procurar o profissional médico para poder fazer o diagnóstico e o tratamento precoce. Então, isso é uma coisa muito importante. Além disso, aquelas pessoas que apresentam alterações de hormônio, com o hormônio da paratireoide, pessoas que fumam, pessoas que abusam do álcool, eu acho que isso é uma coisa que deve ser levada em consideração justamente para evitar esse tipo de problema mais para frente. Imagina, 70% de chance de ter uma fratura do outro lado, depois que foi feita a fratura, entendeu? Sim, sim. É uma porcentagem muito alta em que faz com que a gente tenha que entrar com tratamento. Né? Muito limitador. Exatamente. Limitador. E conta para mim um negócio. Como é que é o impacto, então, com a família? Porque, exatamente, às vezes você tinha o idoso em casa, a cabeça do idoso está boa, Sim. Ele trabalha, ele raciocina, está tudo ok, tudo tranquilo. E, de repente, então, fazia todas as atividades, ele se encontra acamado. A família vai ter que pegar, vai cuidar, etc. tal. Isso mexe com todo mundo, certo? E como trabalhar isso aí no dia a dia? Esse é um fator importante, né? A família, ela tem que se locomover. Primeiro, no hospital. Sim. Tem que todo mundo parar os seus afazeres, lógico, para cuidar do idoso, do seu parente que está internado. Então já acaba mudando bruscamente as suas atividades do dia a dia. Muitas vezes tem que faltar no trabalho, fazer um revezamento entre irmãos, entre genros, entre familiares, justamente para poder cuidar dessa pessoa. E é importante que tenha isso. E é importante e extremamente necessário que tenha isso, né? Porque, como eu falei, a pessoa ela fica limitada, fica acamada nos primeiros meses, até ela ter uma independência a voltar a fazer o que ela fazia antes da fratura. Mas nesse tempo gera um desconforto e um transtorno, tanto para a pessoa que é cuidada, que tinha uma independência e acaba tendo que ser cuidado por uma outra pessoa, como para as pessoas que cuidam ter que tirar toda a sua rotina para cuidar da pessoa que necessita, que tem que ser cuidada. Isso. E então,
a gente já falou que depois da fratura existem todos esses fatores que limitam, etc. Apesar do risco baixo de morte, ele é uma coisa que limita a vida e diminui a expectativa de vida, certo? Certo. Bom, eu acho que a gente conseguiu mostrar que o importante, então, é prevenir. É prevenção. Lógico, se acontecer alguma coisa, vai tratar. Exatamente. Mas o importante é a prevenção. Exatamente. Ronaldo, a gente está chegando no final do programa. Poxa, então, eu rápido. acho que é extremamente importante a gente citar novamente tudo que a gente tem que fazer para prevenir e aqueles cuidados na casa, rapidinho para a gente pegar e realmente fixar. O importante é a prevenção. Então, como prevenir? Do começo até a hora do tratamento. Basicamente, a pessoa, desde a infância, ela tem que ter uma alimentação rica em cálcio, seria leites e verduras de folha verde escura, atividade física regular, exposição ao sol, e a partir do momento que você tem a necessidade, uma mulher na menopausa, depois da menopausa, tem que ter o controle médico para ser feito o diagnóstico, excluindo os fatores de risco. Isso. E aí, bom, feito o diagnóstico, o paciente às vezes em casa, então, como repor e os cuidados com a casa? O que a gente tem que fazer para diminuir, minimizar o risco de fratura? Cuidado com os tapetes, chinelos largos, acender a luz à noite, deixe incomodar os outros, não tem problema, e as maçanetas dos banheiros, e ao redor da casa para ter uma maior segurança. Eu acho que isso é um fator muito importante para a prevenção. Tá certo. Ronaldo, agradeço a presença. A gente já vai combinar então uma segunda que a gente vai ter que falar sobre LER, né? Que a gente estava combinando, exatamente. Né? Vamos falar. Muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas que a prevenção da osteoporose é a chave do tratamento, na verdade. Muito obrigado. Que é isso. Bom, o recado está dado. Espero que você não tenha encontrado o Dr. Ronaldo, mas se precisar, ele vai estar te esperando no pronto-socorro da USP, né? Exatamente, espero não precisar desse lado. Gente, um abraço, satisfação em tê-los como telespectadores. Até o próximo programa.